Boa noite, está começando pela rede TNT de televisão, o Jogo do Poder, um espaço aberto para a discussão política. Nós aqui da CNT acreditamos que o debate, o contraditório, é ponto de partida para o exercício de um dos direitos mais fundamentais, o de ser informado com absoluta correção e transparência. Esse é o objetivo, esse é o propósito do Jogo do Poder, que tem o prazer de receber hoje dois representantes da bancada federal do PT. Alessandro Molon, boa noite, deputado. Boa noite, Ricardo. Boa noite a todo mundo que nos acompanha aí de casa. E Edson Santos, boa noite, deputado. Boa noite, Ricardo. É um prazer estar aqui contigo e com meu companheiro de bancada, Molon. O prazer é meu em recebê-los. Estamos em plena Copa do Mundo e há duas questões que me parecem preocupantes para o PT. A primeira é o registro de uma queda da aprovação da presidente Dilma anunciada pelo Ibope. Mais uma queda. A presidente Dilma estaria caindo para 34%, ou seja, de 38% para 34%. Teria acendido a luz vermelha no Palácio do Planalto por conta dessa queda. O segundo fato foi a manifestação, as vaias ocorridas lá na abertura da Copa do Mundo, na Arena Corinthians, quando setores da plateia proferiram palavras de baixo calão agredindo a presidente Dilma. Como é que vocês veem esses dois episódios? Eu começo com o deputado Edson Santos. Eu acho que é fruto do momento. Primeiro é que há uma campanha muito forte, né, de desgaste do governo Dilma e do Partido dos Trabalhadores. Uma campanha de mídia muito forte e que, evidentemente, tem por objetivo inviabilizar a continuidade desse projeto político no país. Essa questão das pesquisas, eu acho que nós vamos ter que analisar um pouco mais à frente, que é a contradição. Por exemplo, o Ibope fala isso e o Vox Populi coloca exatamente o contrário. Então nós vamos ter que ver, tem razão daqui a algum tempo, quando a campanha efetivamente iniciar-se no Brasil. Outro aspecto dessa questão das vaias, é aquela elite tucana de São Paulo que estava no Itaquerão e que puxou, não foi vaia, foi xingamento à presidente da República. O presidente Lula já viveu isso aqui no Rio de Janeiro, quando do lançamento dos Jogos Pan-Americanos. E o resultado foi a sua reeleição. Então, essa questão de vaia é muito por conta do público que estava lá. Eu tenho um comentarista, não sei se eu posso falar o nome aqui. O Júlio Kfouri falou que entrevistou trabalhadores serviçais que estavam lá no Itaquerão e que não concordaram e não gostaram da vaia da presidente. Então é uma questão de uma elite paulista, tucana, né, que tem ódio ao nosso governo em contradição com o povo. Acho que o povo, nesse caso, a vontade popular há de prevalecer no dia 5 de outubro, quando se der a eleição presidencial. Deputado Molon, o senhor acha que essa vaia dada à presidente Dilma reflete, de alguma maneira, um nível de insatisfação da sociedade, ou foi uma coisa isolada, como disse o deputado Edson Santos, localizada em setores específicos de São Paulo, que aproveitaram aquele momento para marcar uma posição política? Veja, Ricardo, primeiro, acho que é muito importante distinguir essas duas manifestações. A vaia, ela é direito de qualquer um, aplaudir ou vaiar, isso é da democracia, né? É feliz o país em que isso é livre para todos. Uma democracia madura prevê isso e permite isso, né? Em estádio de futebol, já dizia Nelson Rodrigues, vai-se até às vezes minuto de silêncio. É verdade. Então isso é do próprio ambiente, não há problema. O que houve, o que foi lamentável e que acho que é motivo de vergonha para a gente, é ver uma parte do estádio se dirigir a presidente da República com palavras de baixo calão. Isso não é demonstração de civilidade, nem de cidadania em lugar nenhum do mundo. Isso é uma vergonha. Isso é lamentável. Isso é uma manifestação de grosseria, né, de falta de educação. Lamentavelmente, muitas vezes por aqueles que dizem que nós não temos um povo bem educado, que se referem aos mais sofridos, aos trabalhadores do trabalho mais pesado, como se eles não tivessem educação. Isso é o que é o mais contraditório de tudo. Quem fez isso é gente que pode pagar por um ingresso muito caro, né, e que, no entanto, não se comporta com a educação que diz faltar aos outros, né?
Por outro lado, essa questão das pesquisas, eu acho que a gente de fato vive um momento em que há um cerco ao governo, a verdade é essa, né? Há um tratamento muito injusto. Por exemplo, um jornal de grande circulação há algumas semanas, a notícia de que em abril nós tivemos o menor índice de geração de novos empregos de carteira assinada, tinha sido menor nos últimos 15 anos ou nos últimos 13 anos. Essa notícia ganhou, numa quarta-feira, a primeira página desse jornal. No dia seguinte, a notícia de que se atingiu o mais baixo desemprego da nossa história ficou na página 22. E ainda assim com a observação de que o desemprego tinha caído porque era menos gente procurando emprego. Então, há um cerco ao governo, é o que nós vamos viver até o começo da campanha, e nós sabemos, e já temos a experiência disso, que quando começar o programa eleitoral e nós pudermos comparar o que é o Brasil dos tucanos e o que é o Brasil dos governos Lula e Dilma, nós vamos ver que o povo vai fazer a escolha certa. Fora essa questão da manipulação, quer dizer, me parece que há uma questão um pouco objetiva, o que nutre, digamos, até mesmo esse tipo de manipulação de setores da imprensa, que é o fato do crescimento do Brasil ter sido muito pequeno sob a gestão da presidente Dilma, se comparado até com o presidente Lula. A taxa média de crescimento deve ficar em 2% ou menos do que isso. Isso só Fernando Henrique que cresceu nesse nível e, enfim, há outros presidentes, o presidente Lula teve 4,5% em média de crescimento muito mais expressivo. Quer dizer, esse fato objetivo, que é inconteste, isso não gera uma certa perspectiva negativa, tanto que a população, em outras pesquisas de opinião sobre, digamos, qual é a sua expectativa em relação à economia, a população é um pouco pessimista, dizendo que acha que o crescimento, o Brasil vai crescer pouco, que o desemprego vai aumentar, que a inflação vai se descontrolar. Quer dizer, há um pessimismo na população que, de certa maneira, reflete um desejo de alterar isso com a mudança do mandatário. Como é que vocês veem, quer dizer, a questão econômica impactando a questão eleitoral? Deputado Molon e depois o deputado Edson Santos. Eu, sinceramente, não acho que seja esse o problema. Não? Não acho. Sinceramente, não acho, porque o que a população sente é, primeiro, desemprego e, segundo, o nível de consumo, o nível de renda que a população tem. Nesses dois aspectos, o Brasil vai muito melhor hoje do que algum tempo atrás. O crescimento em si, ele é comparado pelos jornais, mas não é ele que muda a vida das pessoas. E as pessoas querem viver bem, naturalmente, com toda razão. Eu não acho que a expectativa das pessoas seja de uma piora nos próximos anos, ao contrário, embora toda vez que se apresente o cenário... Veja, Ricardo, você trabalha com comunicação. Dependendo da forma como se apresenta o cenário, você tem a sensação de que o país está fora de controle. O que não é verdadeiro. Por exemplo, a inflação, que é aquilo que normalmente se usa para dizer que o país está fora de controle. A média de inflação no governo Dilma é 6%. A média de inflação no governo Fernando Henrique Cardoso, pós-Plano Real, foi de 9%. Quer dizer, que país fora de controle é esse? Como é que é possível que a mesma imprensa que falava que a inflação estava sob controle com uma média de 9%, com 12% no último ano? Essa foi a inflação que o governo Lula herdou em 2003, né, de 2002 para 2003. Como é que essa mesma imprensa diz que agora a inflação a 6% está fora de controle? Me parece que o que aí é a maneira de apresentar os fatos que não tem sido justa. Deputado Edson Santos, óbvio que a comparação, eu concordo com o deputado Molon, feita entre a gestão PT, aí englobando Lula e Dilma, em comparação com a gestão do PSDB, há números muito mais positivos do ponto de vista social, do ponto de vista mesmo econômico, a inflação foi mais controlada, mas a comparação se dando entre Dilma e Lula, me parece que a presidente Dilma leva uma desvantagem enorme, ou seja, num passado mais recente, me parece que a população tem uma sinalização mais positiva, ou seja, o governo Lula gerou mais riqueza, mais emprego, enfim, parecia para a população que era um governo que estava na direção correta. E hoje se tem uma impressão um pouco diferente disso. O que você acha, deputado Edson? Olha, eu acho que o governo atual é a continuidade do governo do presidente Lula. E que no meio do seu segundo mandato surge a grande crise a qual o mundo ainda não saiu, né? A grande crise internacional, com estagnação e falta de crescimento em todos os cantos do mundo, né? Então, de 2008 para cá, né, o Brasil vem navegando num cenário muito adverso de crise. Agora, é importante colocar, Ricardo, que o país que nós estamos construindo tem problemas, né, qualitativamente diferentes do país que nós
encontramos. Questão de emprego, questão da carestia, de obras de infraestrutura, né, que hoje basta você fazer uma viagem por esse país afora aí, você vai ver obras de infraestrutura urbana, obras em aeroporto, a ferrovia Norte-Sul, que foi finalizada e não recebeu uma manchete sequer de jornal, e é um elemento assim, fundamental para a nossa logística se tornar mais eficaz. Ou seja, nós estamos na solução de problemas históricos que o país tinha, nós estamos nos defrontando com outras questões, né? O nível de satisfação da população hoje e de sua necessidade é outro, né? A questão da qualidade dos serviços, né, que hoje se discute, de saúde, de educação, revela que o país está em outro patamar, né? E o nosso desafio é exatamente dar conta dessa demanda e desse anseio que o nosso povo tem. Portanto, eu considero que nós não teremos assim, grandes dificuldades de fazer esse debate, seja em comparação ao que nós herdamos dos tucanos e nessa busca que nós estamos de construir o Estado brasileiro de uma forma mais eficaz, né? Que o período tucano foi de desmonte do Estado, de privatização, de falta de política pública, social, de falta de investimento em infraestrutura. É importante os tucanos virem e assumirem esse período da história, que foi a década de 90, né, mano? Onde é dada como uma década perdida no Brasil, né? Então, eu quero dizer com isso que, começada a campanha eleitoral e o Brasil real vindo às televisões que vão chegar aos nossos eleitores, certamente esse quadro será outro. Vamos a um rápido intervalo. O Jogo do Poder volta em 1 minuto.